Olá, você, aluno, tudo bem? Estamos começando mais uma semana de aulas. Legal, né? O professor preparando a aula para você direitinho aí. Espero que você esteja acompanhando, esteja caminhando direitinho com seus estudos, com suas leituras, né, gente? Muito importante para todo mundo. Então, lembrando a minha turma do 8º ano, estamos estudando o corpo humano, como funcionam os sistemas, quais são suas particularidades, quais são os cuidados que devemos estudar, tomar para com relação à nossa saúde e daí por diante, ok? Então hoje eu trago um tema muito legal para a gente, que é o tema do sistema nervoso. Lembrem comigo que na última aula nós estudamos o neurônio, né, como unidade funcional do sistema nervoso. É importante, inclusive, quem não assistiu, assista a aula, está disponível para vocês na sala de aula, tá bom? Digital. Então, nós vamos compreender hoje como se organiza o sistema nervoso de uma forma bem genérica, bem tranquila, para que todo mundo conheça e compreenda direitinho sua leitura e seus exercícios, tá bom? Então, vamos lá, vamos comigo? Olha só. Então, nós conseguimos ver de forma geral que todo o corpo humano é formado basicamente por duas unidades gerais do sistema nervoso, tá, gente? O sistema nervoso é chamado de central. Por que central? Porque, óbvio, está no centro do corpo, tá? Ele compreende um complexo que fica dentro do crânio e que está nas costas ou no dorso, chamado de medula, tá bom? Vamos já já descrevê-los. E daí saem ou irradiam dezenas de nervos, gente. E esses nervos vão a todas as extremidades do corpo que forem possíveis, né? Desde a ponta das orelhas, as pontas dos dedos dos pés, das mãos, na pele, etc. Qual a ideia do nervo, gente? A ideia do nervo são duas, né? Captar estímulos, lembra? Neurônio, captar estímulos, como também levar respostas, não é isso? Capta estímulo e leva a resposta. Na maioria das vezes, as respostas produzidas pelos neurônios no sistema nervoso são respostas musculares, ou seja, são movimentos, são ações musculares, tá certo? Então, baseado na estrutura geral do sistema nervoso, nós podemos ver o seguinte, olha só. Ali na área do crânio, nós encontramos a região chamada encéfalo. A gente poderia confundir e dizer, não é cérebro? Sim, também é cérebro. O cérebro está dentro do encéfalo, porque encéfalo vai ser tudo que está dentro da caixa craniana, né? Dentro da caixa óssea, nós temos o encéfalo, tá certo? Abaixo do encéfalo, nós temos a medula, também conhecida por medula espinhal ou medula nervosa, tá certo? Essa medula é o grande condutor de estímulos. Conduz estímulo, seja ele externo ou interno do próprio corpo, e, consequentemente, leva às respostas, tá certo? Respostas estas são conduzidas até onde? Até os nervos. O nervo vai chegar de forma longínqua, porém efetiva, até o órgão onde se deseja realizar a resposta, realizar a ação ou a função que é desejada, tá certo, pessoal? Então, nós temos o encéfalo, a medula, os nervos. O encéfalo, como a gente falou, né, lá está compreendido o cérebro. Então, vamos ver o que é que está principalmente compreendido do encéfalo. Vamos lá comigo. Então, nós temos 4 áreas que nós vamos fazer aqui uma pequena anotação. Vamos lá comigo. O cérebro é a região responsável por o fenômeno ou as ações chamadas de cognição. O que é cognição, gente? Cognição é a soma de todas as inteligências humanas. É a memória, é o ato de falar, raciocinar, contar, né? Aprender outras línguas, saber trabalhos manuais como artesanato, saber escrever, redação, etc. Ou seja, é todo o conjunto de inteligência do ser humano chama-se cognição, tá certo? Todo o conjunto. Diferentemente de você dizer assim, cognição também enxergar? Não, não é enxergar, não é cognição. O ato de enxergar é um estímulo, né, que é transformado na resposta chamada de visão. Mas é um estímulo que é captado, o estímulo da luz incidindo sobre um objeto, sobre o corpo, sobre um ambiente. Prova disso é que se não houver luz, nós não conseguimos enxergar, né? A penumbra completa você não forma, não consegue identificar a imagem, tá certo? Muito bem.
Na nuca, existe uma área chamada cerebelo, essa área 2 do encéfalo, responsável por o nosso equilíbrio. Olha que interessante. O equilíbrio que nos faz andar, marchar um pé após o outro, um pé após o outro, nos faz sentar, nos faz levantar, não é isso? Agora, um fato interessante. Se alguém gosta de fortes emoções, de parque de diversão, naqueles brinquedos que rodam muito, rodam, porque quando você sai do brinquedo daqueles, tem-se a sensação que você está tonto, né? Você continua rodando e tende a tendência a cair para um lado, ou esquerda ou direita, porque você perdeu o equilíbrio, né? O cerebelo foi enganado, né? Por todo aquele giro daquele brinquedo, fez com que ele pensasse que você estava em constantes movimentos, e quando você sai do brinquedo, ele diz assim, você ainda está em movimento, então continue se movimentando. Aí você sente a tontura e tende a cair. Só passado alguns instantes, quando o cerebelo sente que o movimento acabou, é que você também para de sentir a tontura, tá certo? Muito bem. A quarta área, chamada hipotálamo, gente, é principalmente responsável por, olha só que estímulos interessantes, o estímulo da fome, o estímulo do sono, né? Sensações, inclusive, vitais a todo o corpo humano. A fome, indicando a necessidade de ingerir o alimento que é nutriente e é importante como combustível orgânico para as nossas funções biológicas. E o sono como um grande elemento chamado de reparador. É aquele que leva o corpo ao descanso, ao refazimento, impedindo que esse corpo entre em estafa, né? Um cansaço que gere algum tipo de prejuízo, tá bom? E por fim, nós temos uma área chamada bulbo, responsável por funções involuntárias, como por exemplo a nossa respiração, muito importante, e também nossa filtração renal, os rins filtrando o sangue, tá certo? Então, o bulbo controlará funções involuntárias, porém são vitais. Inclusive, tem alguns autores que dizem assim, são as funções vegetativas. E a gente já escutou falar uma coisa assim, fulano está no hospital, só está vegetando. O que significa só estar vegetando? Quer dizer, essas funções vitais involuntárias funcionam. O que é voluntário, por exemplo, a cognição está parada, né? Ele teve algum acidente, bateu com a cabeça e não consegue aí ver, falar, entender, responder a estímulos externos, mas as funções vegetativas, onde está, pessoal, do bulbo, estão funcionando, não é isso? Perfeito? Então, olha o arranjo, gente. O encéfalo tem o cérebro, o cerebelo, o hipotálamo e o bulbo. Nós mandamos os estímulos, atenção, lembrando, né? Os estímulos vêm das extremidades para a medula e as respostas vão da medula para as extremidades, não é assim? Muito bom. Vamos adiante. Aí nós temos essa figura que aparentemente ela é bem difícil, né? Tá no material de vocês, mas não é difícil não, gente. Você sabe a ideia de ligar e desligar uma lâmpada? Ligar a lâmpada, desligar a lâmpada. Por que é necessário desligar a lâmpada? Porque não precisa gastar tanta energia. Porque durante o dia existe a luz ambiental, não precisa usar lâmpada, né? Pois bem, o corpo da gente é um pouco assim. Nós temos nervos chamados de autônomos. O que é um nervo autônomo? É aquele que terá o cuidado de controlar uma função para que ela não seja nem escassa, nem em excesso. Entende? Nem a função ser de mais, nem a função ser de menos. Então, nós temos aí nervos chamados de nervos simpáticos. Vamos aqui, canetinha. Nervo simpático, que é o nervo que gera as ações, né? E o nervo parasimpático é o nervo que gera o relaxamento, tá bom? Então, por exemplo, bem simples, ó. Quando se fala assim de produzir lágrima, o simpático induz a produção e o parasimpático cessa a produção, senão a pessoa ia chorar um rio, né? Olha só, um estimula a salivação, outro inibe salivação, hora outra, o parasimpático também pode ser ativador, né, gente? Se ele ativa, ó, estimula aqui, ó, estimula a salivação, esse aqui vai inibir a salivação, né? Entende? Mesmo sendo da ação ou sendo do relaxamento, dependendo da função, eles podem inverter esses papéis, tá bom? Esse aqui, ó, gera um estímulo, ó, estímulo, atividade estomacal, esse aqui gera a inibição.
esse aqui contrai os brônquios, esse aqui relaxa os brônquios. E daí por diante, pessoal. Então, a ideia sempre do sistema simpático e parasimpático é uma ideia engraçada desse nome aqui, ó, chamado de antagonismo. O que é uma ideia ou um fato antagônico, gente? É um fato contrário, mas que ele existe para ter o cuidado, melhor dizendo, da boa função ou do bom equilíbrio. Por exemplo, imagina você que uma pessoa tem um estímulo à liberação de muita adrenalina e não teria inibição à produção da adrenalina. O que aconteceria? Os músculos ficariam extremamente em ação, a pessoa ficaria em tremores constantes. Seria tipo, quem já viu alguém ter um processo de convulsão, por questão de febre, ou por questão de diabetes, etc., seria mais ou menos isso. Então, a ideia do sistema simpático e parasimpático, que são nervos, é regular as funções do corpo, tá bom? Ora estimulando, ora relaxando ou inibindo, tá bom? Beleza? Lê seu material, faz sua questão. Próxima aula a gente tá de volta, tá bom? Um abraço, boa semana, boas aulas para vocês.